começar a gravar agora. Tá, beleza. Então, aula sobre o Otávio Dutra com o Vinícius Ferrão, aqui de convidado. Eu não gravei até agora, então esse release aí que eu dei antecipado não vai ficar só na memória de vocês. Caiu minha conexão, mas agora voltou. Espero que hoje dê certo aqui, que a conexão está ficando cada vez mais complicada, mais complexa aqui para gente. Tá todo mundo usando, né? Então a história é a seguinte, eu já vou abrir daqui a pouquinho, eu vou abrir a palavra, tá, Ferrão? Primeiro eu quero falar um pouquinho, porque tem gente aqui que está online, a gente já está entre 20 e 25 pessoas aqui online, então tem gente que mal sabe sobre sobre quem eu vou falar, sabe? Não sabe nem quem é, né? Acho que é nome de rua e tal, mas porque realmente o cara é um cara de 1884, né? Então, distante da nossa realidade atual, mas ao mesmo tempo muito, mas muito presente, muito conectado, e já vou falar o porquê que esse cara é tão conectado com o nosso presente, tá? Com o nosso dia a dia. O Otávio Dutra, então, esse cara porto-alegrense, né? E um nome que é sempre citado assim na história do choro brasileiro, né? E no sul do Brasil como o cara, talvez assim o número um assim em termos de citações mesmo, né? De quando a gente vai falar sobre choro, pela data dele, né? Ainda é um cara, né, que a atuação dele vai ser no começo do século XX, mas um cara nascido ainda no século XIX, ele está ali nas primeiras gerações do choro, né? Embora a gente tenha uma geração ou duas, pelo menos antes dele, mas aqui em Porto Alegre é um pioneiro, né? Então, eu acho que o Otávio Dutra, esse compositor que a gente está falando um pouco hoje, ele tem a grande característica, ou assim, o que talvez tenha mais diferenciado ele, que tenha mantido ele na nossa conversa agora em 2020, né? Meia pandemia, é que é o seguinte, este cara, ele é o símbolo do choro em pessoa. Por quê? Porque eu sempre falo aqui para vocês que o choro ele tem essa a característica principal dessa ambiguidade entre o formal e o informal, né? Ele não é um gênero de música absolutamente informal, né? Como alguns que a gente conhece, mas ele está sempre no equilíbrio entre a formalidade e a informalidade, entre a música tocada de decoração, decor, e a música tocada na partitura, né? Entre a música popular e erudita, né? Ele está sempre aí com esses dois, com essa balança. Vocês podem ver, eu estou vendo nesses quadradinhos aqui, entre quase 30 pessoas aqui, eu estou vendo exatamente isso. Eu tenho aqui, de 25 pessoas, eu tenho 12 pessoas e meia que tocam lendo partitura, exclusivamente ou em parte, e outra 12 pessoas e meia aqui que tocam de ouvido, né? Tocam de cor, decorado, decoração, como queiram chamar. Né? E ainda tenho ainda desse meio a meio as pessoas que fazem um equilíbrio entre isso, tá? Então, quer dizer, isso é o nossa realidade aqui que a gente está olhando aqui nesses quadradinhos aqui que eu estou vendo está retratando exatamente isso que eu estou falando, que é o resumo dessa música, tá? Então é verdade que a gente vai ver ao longo da história do choro os personagens principais, assim, os que a gente lembra, são caras que tiveram muito atentos a isso, e o resumo do choro é esse. E o Otávio Dutra é exatamente isso. Ele é um cara que nasce e vai ter atuação musical dele, né, sobretudo de 1910 aos anos 30 ali, né, do século 20, e ele faz a vida inteira esse equilíbrio. É um cara que vive numa época de transformação não musical e não em Porto Alegre, mas do mundo, né? Lembre-se que essa época dos anos 20 e dos anos 30, essas duas décadas foram onde se inventou tudo, se criou tudo, onde estavam os gênios todos ali, né? Uma época muito importante para a humanidade, assim, muito muito forte, né? Os livros, todas as artes nessa época foram muito a década assim de ouro de tudo, né? E ele está atuando no meio disso tudo, criando, né? Com a criação, né? Um cara que vai fazer música de tudo que é jeito.
É um cara que vai se formar na URGS, no IA, tá? Ainda quando não se chamava, né, o atual IA, mas ainda quando era o Conservatório de Música, né, Belas Artes, né, mas que depois, atualmente, a gente tem como Instituto de Artes da Universidade Federal. E então é um cara que tem esse início musical, mais uma vez, formal, e que depois, ao longo do decorrer da vida, vai ter toda uma atuação informal nos carnavais, nas serenatas, né? De toda uma atuação que a gente pode depois ir buscar. Assim, eu não vou conseguir hoje fazer um arremedo assim tão completo assim sobre a vida dele. Só quero pontuar as principais coisas, porque hoje a gente vai ter um momento musical aqui, uma música com partitura que eu vou passar para vocês, enfim, eu já vou entrar nessa parte. Quero fazer só a introdução sobre o compositor, porque esse sim merece e vale a pena da gente falar. Quem estava aí na aula passada viu eu falando sobre a casa elétrica, né? A aula toda foi dedicada à casa elétrica e inclusive está disponível lá, quem quiser, no nosso acervo do YouTube, tá? Com as aulas, acervo de aulas, oficina de choro, tá lá a aula, né, com essas coisas sobre a casa elétrica, né? Não é uma pesquisa de historiador, mas sim de um cara que faz música, pesquisa e fala aqui bastante sobre tudo e compartilha com vocês. Ela pode ser acrescida depois de dados exatos e por outro tipo de pesquisa, mas lá tá lá uma introdução, acho que uma boa introdução para quem quer saber dessa história. Então, esse cara se forma no Instituto de Artes, né? E daí, já nos anos 10, tá? Ele vai gravar para duas empresas. Uma é a Casa Elétrica, sendo as primeiras gravações da Casa Elétrica, depois se descobriu, né, que primeiro se achou que era da Brigada Militar, as primeiras gravações, depois se viu que os Terror dos Facões tinham gravado antes ainda da Brigada Militar, ou seja, eles fazem as primeiras gravações da Casa Elétrica, né? Então tem essas gravações e também pela Odeon, tá? Tem gravações dele pela Odeon. E daí, seguindo isso, tá? Ele vai eu falar um pouquinho da trajetória dos grupos, né? Ele começa com o Bando do Otávio, tá? Que é ainda no começo da primeira década, o Terror dos Facões já na década de 10, né? E os Batutas na década de 20, tá? E ainda, por fim, a Orquestra Guarda Velha da década de 20 e 30. Essas são as principais atuações em termos de grupos, tá, dele. É óbvio que o que ficou mais na história é o Terror dos Facões, tá? Mas essas são os 4 atuações em termos de grupos, tá? Ele também dirigiu a orquestra da Rádio Gaúcha, tá? Lembre-se que tinham várias orquestras nas rádios, né? Com centenas de músicos com carteira assinada. Olha só que coisa boa, né? Imaginem, inclusive tem uma foto que eu vou trazer mais para frente para vocês aí mostrando um pouco disso, né? Isso, Rádio Gaúcha em 27. Olha, a Laura acabou de afirmar aqui sobre a questão dele ser o diretor artístico, então, né? Da recém-inaugurada pioneira em Porto Alegre, Rádio Gaúcha, em 1927. Então, imaginem a atuação deste cara, a importância, né? Tá no imaginário. Bem, eu fico até envergonhado aqui de estar citando o Otávio Dutra perto da Laura, que já sabe tudo sobre esse personagem. Então, eu repito, estou fazendo apenas um arremedo aqui para fazer uma mancha na cabeça de vocês de quem é esse personagem, a importância dele, né? Então, esse cara vai ter uma atuação na música popular, sobretudo aqui do Rio Grande do Sul, fundamental. E aqui eu estou vendo os violonistas, sobretudo os violonistas aqui eruditos, eu estou vendo aqui uma galera boa de violão, o Thiago tá aí, uma galera que sabe de violão bastante. Esse cara vai ser um nome principal do violão, assim, nome que leva o violão aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a um patamar que talvez não tivesse chego, né? Coisas assim importantes, feitos importantes dele, né? Peças importantes. Inclusive, estou usando aqui o material do Márcio de Souza, que você já deve ter ouvido falar, que é um pesquisador também, músico, que traz alguns dados biográficos e traz algumas partituras dele, tá? Do Otávio Dutra. E existe um filme que o Ferrão gravou, inclusive, no filme, chamado Espia Só, né, feito pelo Carlos Peralta, produtor, que conta essa história, assim, bem, super legal, com vários convidados, gente super importante, assim, o arremedo do choro gaúcho, né?
E esse filme, eu não sei como, se alguém souber, aí, se ele tá, pelo que eu sei, não está disponível na internet. A gente pode achar, eu tenho DVD disso, mas a gente pode tentar achar uma forma de exibir para quem, se alguém quiser. Tem um DVD dele, mas é um filme que conta a história do Otávio Dutra, com muitos convidados, né? Então, o Otávio Dutra vai lá de 1884 a 1937, morre com 52 anos de idade, e nesse meio do caminho aí deixa um punhado enorme de composições e um material vasto, né? Sobretudo de valsas, né? Que é uma das coisas principais aí que dentro dos gêneros que ele vai atuar. Acho que na carreira dele eu não tenho certeza, mas boa parte é de valsa, não sei qual é o percentual. Mas daí o que fica assim, agora encerrando essa parte do histórico dele, que eu acho que é muito importante, assim, uma coisa que ele é o cara que faz a conexão entre essa música antiga, ou seja, a música das primeiras gerações do choro, e o que vai ir adiante. Então, ele é um artista ponte, né? Vocês devem pensar assim que tem esses artistas que tem essa função cultural, né? Ele faz a ponte entre essa velha guarda mesmo e o que viria após, né? E ele tem ele pega essa transição, né? Sobretudo ele pega essa transição e então ele faz a conexão, né? Ele media o antigo com o novo, né? E isso eu acho que é muito fundamental para entender a música dele e traz a função, a importância dele, assim, e faz com que a gente esteja falando agora dele, né? Enfim, mais de um século, né? Praticamente do nascimento dele. É um artista de domínio público, né? Então fica a dica aí para vocês que estão propondo discos e propondo materiais fonográficos, né? É um artista que a gente pode gravar, né? Pode produzir muita coisa dele, porque os direitos ele tá em domínio público já, né? Fazem 80 anos da morte dele, ou seja, a gente pode já pós 70, se eu não me engano, isso já é possível. Então, quer dizer, muitos materiais já estão surgindo e vão surgir sobre ele, operetas, música para teatro de revista, muita coisa, foi pouco explorado. E agora, então, da onde que surge isso? A gente teve um grupo chamado Choro do Rio Grande. Ferrão vai me lembrar o ano depois disso, mas em torno de 10 anos atrás, mais ou menos, uma década atrás, deve ser. E o Choro do Rio Grande era um grupo em que a gente explorou compositores gaúchos, né, de choro, claro, né, o nome Choro do Rio Grande, e um dos compositores lá que a gente com certeza tinha no repertório lá, exploramos, fomos atrás e o Ferrão inclusive editou coisas, foi o Otávio Dutra, né? A partir disso a gente, enfim, iniciou nessa caminhada de conhecer algumas coisas, conhecemos várias coisas dele, né? Tocamos algumas e para trazer para a conversa de hoje aí, para dar um oi para nós, o Ferrão editou o que eu estou agora neste momento vou compartilhar com a autorização dele aí, né, Ferrão? Autoriza, dá um okzinho aí só para autorizar ao vivo aí. A autorização dele, a gente eu vou compartilhar com vocês o Feito em Ré menor, tá? Que é a música que a gente vai falar um pouquinho e tocar um pouco. Bem, queria que tu abrisse aí, Ferrão, só para a gente poder também dar, agora sim. Ô, Matias. Boa tarde aí para ti. Todos. Seja Salve, mano, velho. mais uma que tu faz por nós aí, tá presente hoje. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Poxa, Tem palavras para ti. saudade da oficina aí. E o Ferrão, enfim, histórias com a oficina, né? Um dos primeiros integrantes da oficina, antes de eu pintar por lá, ele já estava por lá e tocou esse repertório todo aí também, coisas que já estavam sendo gestadas ali pelo professor também, né, Ferrão? Acho que ele já tinha
O Luiz já tinha editado algumas coisas, né? Já tinha feito algumas coisas nesse sentido, né? Essa partitura em cima de uma transcrição dele, né? Uma transcrição dele, né? Claro. Tá? E bueno, então feito em ré menor, assim, Ferrão, na verdade eu queria que tu desse o teu olhar sobre ela. Eu tenho algumas coisas para falar sobre ela, mas eu queria que tu desse um olhar para a galera aí, uma leitura dessa música. Eu vou compartilhar agora, já eu estou baixando aqui do arquivo, já estou compartilhando no chat, tá? Mas eu queria saber de ti um pouquinho, qual é a tua leitura sobre ela, o que tu acha, qual é a tua opinião dela, de que tipo de música. Eu vi na tua transcrição aqui umas coisas que eu quero comentar depois que eu me interessei, quero falar. Mas o teu olhar antes, sobretudo. Olha, eu acho que é uma das músicas dele que mais tem assim essa coisa do sotaque gaúcho, né? Sotaque Aí. regional aqui, né? Impresso nela. Daí, então, por isso a gente acabou até fazendo no arranjo do Voo Livre, a gente acabou botando, né, uns trechinhos de milonga nela para dar esse ar. Isso aí, o Voo Livre tem essa música disponibilizada na internet? E eu acho que essa versão não. Não tem? Ah, que pena, porque o Voo Livre Tá foi um grupo. dentro do Unimúsica, né? A gente tocou ela no Unimúsica. Ah, Aí tem um ao vivo ali dela, rolando ali no meio de tudo ali. Acho que tem ela ali junto ali também. para quem não conhece, o Voo Livre é um grupo que o Ferrão tem com o Diogo Jacli, com o Cabelinho do Cavaco. Yuri não tá mais, né, Ferrão? Então, o grupo tá um pouco parado, mas a formação permanece aquela lá mesmo. Com o Com o Yuri e Yuri, com o baixo, Lucas de Lazana, né? e Tá? E é um grupo que interpreta também esses compositores gaúchos de choro e tal, né? Tem autorais também bastante, né? Tem o que é é um disco ou um EP que foi lançado? Eu não me lembro agora. são 4 faixas. Um EP de 4 faixas, né? Olha, estão dizendo o Ferrão é da velha guarda da oficina aí no chat aí, Ferrão. Agora, Então tá, olha só. O que eu achei interessante, eu gosto de analisar também, é na transcrição que tu passou ali. Já tô botando, gente, tá? Desculpa aí, é que o meu web WhatsApp está trancando aqui, daqui a pouco ele vai abrir. Daí eu baixo aqui o arquivo já compartilho com vocês. Na música tá ali descrito um milongão ali, né? Tipo das danças, né? Eu gosto de ver isso aí, se dá muita informação, na verdade. É um machixe, ou seja, a música é um machixe que a gente vai tocar, né? Existe aquela transposição, e eu já falei algumas vezes aqui nas aulas da oficina, das danças, porque a gente está falando de danças gaúchas e está falando de ou levadas, né? Do choro, e tem uma coisa que é o vaneirão, ou também eles chamam de milongás também, o milongão também, que tem algumas coisas. O vaneirão é uma conexão direta, né, com o machixe, né? Quase que, né, que a gente tem em vez do machixe, né, que tem uma coisa quase que igual, uma diferença fundamental que eu sempre coloco para vocês, que na música brasileira, né, portuguesada, né, eu digo do sul para cima, quase tudo é puxada, né? Então é para dentro, quase tudo é para dentro. E na música espanhola, né, então do sul para baixo, a gente já começa a ter o para fora, né, a mão para fora, essas coisas rasgueadas, né? Então, quando a gente está aqui no sul, como a gente está no meio desse caminho, as coisas, né, se misturam. Inclusive a gente vai ver a gente tocando choro, já usando, já mandou um exemplo disso, né, já com esse sotaque da mão para fora, né, da mão da música espanhola, da música moura, assim, né, que tem esse outro caráter do que a música portuguesa né, a música mais da puxada, né? O violão do Baden, né? Que a gente vê, né? Por exemplo, né? Então tem essa diferença. E aqui nessa música, como a gente está falando exatamente do meio do caminho, não só geograficamente, mas culturalmente também, a gente vê essa coisa do machixe que dá para ser tocado, que dá para levar nessa onda, que, né? Já tem essa coisa dessa mistura aí, né? Vamos ver se agora abre o meu WhatsApp aqui só para pegar. Eu achei que já tinha baixado, eu só tô com a partitura da base aqui. Só um segundinho. Agora foi.
Vamos ver aqui. Mais um segundo. Então, eu vou pedir para vocês aí, eu vou compartilhar no chat, tá? Duas partituras que o Ferrão que editou aqui. Uma é a da melodia, tá? Que já está indo, vai estar subindo agora. Um segundinho, vou subir ela agora. Vai. Essa é a da melodia, tá, gente? Só um segundo. Tá, essa aqui é da melô. E a segunda que eu vou passar é a da base, tá? Essa segunda aqui é a da base. Então, baixem as duas, né? Mas baixem, a galera da base tem a da base também, porque a gente para olhar algumas coisas. Eu mandei uma guiazinha para o Ferrão poder tocar ela para nós, tá? Em vez de a gente fazer no final a tocata, eu ia pedir para o Ferrão fazer uma tocata agora um pouco mais agora, na verdade, um pouco mais agora, não, agora mesmo, porque essa música não é conhecida da galera, então senão a gente vai ficar falando em tese muito tempo aqui, tá? Como essa música não é conhecida, se desse para fazer essa primeira tocada, então assim, ó, quem tiver com instrumento, né? Claro, tá todo mundo no mute, só o Ferrão vai deixar aberto e ele tá com uma base lá, então ele vai tocar uma vez, a gente vai fazer a audição dela e vocês já acompanham aí com a partitura de vocês, porque depois a gente faz alguns comentáriozinhos, né? A gente vai deixar coisas mais específicas para o sábado, tá? Hoje a gente já vai fazer mais esse lado de ouvir ela, falar um pouquinho sobre o compositor. No sábado a gente daí, com todo mundo já estudado, a gente pode fazer um segundo momento dessa música. Tá? Então vamos lá, Ferrão, se tu puder dar uma tocada nela uma vez para nós, que daí a gente ouve. Eu tô gravando aqui depois, quem puder ouvir, quiser ouvir para treinar, vai ter uma gravaçãozinha para o sábado, em cima da tua base aí. Sem pressão também, né? É uma guia aqui, a gente está em aula, não tem, né, a função. Então, vamos lá, então. Tudo contigo. 1, 2, 1.
beleza, Ferrão. Maravilha, 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 maravilha. Pô, demais. Música aí e cheio de veneno teu aí, já com variação, né? A música já trabalhada é outra história, né? Bonito demais. Vejam aí vocês aí que tá melô, mas no retorno, na repetição, ali o Ferrão já colocou variações e coisas especiais aí na música. Traz a versão do Ayrton, né? Que tem a... Gente, vocês não... Pouca gente deve deve conhecer nem esse nome, né? O Ayrton, que foi professor do professor Luiz Machado, né? Bandolinista aí. Ele é vivo, ele não está mais atuando, né? Faz muitos anos já que não atua na música, mas é até um desafio para nós aí buscar essas composições, né? É um cara que não compartilhou muito suas composições, né? Infelizmente, né? E hoje em dia a gente não consegue tocar muita coisa, né, Ferrão? Por causa disso, desse detalhe aí que a gente não tem muito acesso, né, às composições dele, né? E era um cara excelente, né, em termos de composição, né? Mas vamos ficar hoje no feito em ré menor. E o que eu acho assim interessante, tá? Bem, ela tem um break que é próprio dela, né? Que só tem nela aí e tal, e isso aí quebra aí quem não tocou ainda ela, com certeza vai ter que, né? Tem essa coisa do break, até a gente aprender, né, Ferrão? Erramos umas 100 vezes aí, mas agora acho que dessa vez eu consegui gravar direitinho pra gente tocar e sincronizar, né? Depois ver que da 100ª eu acertei. Mas, então tem esse break aí que é uma coisa meio particular ali, que na partitura de base já está descrita ali, então não tem mistério, se quem for ler ali vai achar. Mas eu acho que a parada dela, assim, que eu acho interessante, a segunda tá em ré menor e sobe para fá maior e vai descendo de tom em tom, né? Eu acho que é isso a grande jogadinha, assim, de harmonia. Me corrija se eu estiver errado, porque a primeira tem uma harmonia de ré menor ali que rola, que não tem muito erro, a gente vai ouvir, bate o ouvido e descobre a harmonia. Mas a segunda tem essa parada aí de descida de tom, né? De tom em tom ela vai descendo. Uma coisa meio que a gente tem que saber, né? Fá, mi bemol, mi bemol, ré bemol, né? Então, mi bemol, ré bemol. Então tem essa história aí, que é uma coisa de harmonia própria dela, que vale a pena dar uma olhada. Eu estou compartilhando tela aí com vocês, né? Para mostrar aí um pouco dessa harmonia aí, desse detalhe que eu estou falando. E vejam ali na segunda parte, né? Tem essa descida, eu acho que é a única coisa de harmonia mais complexa, assim, complexa não, mas que tem um diferencial, assim, que a gente vê que se não souber, não toca, né? Tem que saber, é o que dá a quebra. E no break também tem uma coisa que eu acho que é de campo harmônico, agora não prestei atenção muito, mas no break, sol, fá sustenido menor, dó sustenido menor, que também a harmonia do break é uma coisinha que dá uma quebradinha ali. Vejam vocês ali. A gente vai olhar isso com mais calma aí, os últimos 2 sistemas aí, tá, da música, que é aquela harmonia que tem ali nos breaks, tá? Ficou salvo aqui, tá, gente? Ficou salvo, a gravação do Ferrão tá salva aqui, então a gente também pode acessar depois para quem quiser tocar junto, tá? Lembrando, isso fica disponível no canal do YouTube da oficina. Eu até ia pedir para quem puder depois, com calma, se inscrever lá nesse canal, porque hoje em dia é importante que os canais é um canal que a gente nunca trabalhou a divulgação dele, mas agora está ficando o acervo das aulas. Quem puder se inscrever nesse canal é importante para a gente poder, mais para frente, se a gente quiser fazer lives e coisa, ele tem bastante gente, tá? Bueno, eu não sei se tem alguma... Eu falei. Ainda bem que o Ferrão tocou para me interromper a minha fala, mas se a gente tem algum comentário, alguma coisa, dúvida aí que a gente pudesse trazer para a aula, quem é que está aí se manifestando, já traga aí seu comentário. Eu posso falar? Pode, vai lá, Vera. Eu senti bem uma mistura assim da música gaúcha com o chorinho. Puxa para um lado e puxa para o outro, assim, bastante, bem forte, assim, ritmicamente, assim. Tu vê isso, assim?
Eu vejo bastante, primeiro porque são dois gaúchos tocando, né? Eu fiz a base ali pro Ferrão, o Ferrão tá tocando, e existe uma coisa que é clara nesse sotaque. Quando a gente fala de sotaque, a gente também tem que falar, tá, tem o sotaque, mas o que é o sotaque, né? O que é que tem esse sotaque gaúcho? Uma das coisas que é muito clara no sotaque, do jeito de tocar aqui do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, é aquele acento, aquela divisão que vem lá do tango argentino, né? Que está no nosso imaginário, querendo ou não, né? Aquela divisão quaternária e forte do tango, que na hora de tocar e o acento na melodia, né? De fazer, de interpretar as melodias, a ornamentação e tudo, é inevitável para quem é gaúcho, tá? Então, mesmo que o cara, eu não quero ser carioca, não adianta. A gente está aqui a vida inteira ouvindo essas músicas, está no nosso Piazzolla, está no nosso sangue, essas músicas estão, né? O tango argentino está no nosso imaginário, querendo ou não, e isso aí na hora de interpretar uma melodia vai. A outra coisa é que nessa música aqui, ela tem vários momentos, aquele negócio que é a cadência da Andaluzia, né? Que é aquela descida, Ré menor, Dó 7, Si bemol, depois ainda tem de novo, Fá maior, Mi bemol, Ré bemol, que é uma coisa, né, claramente, né, de música espanhola, desse sotaque espanhol, e que é que é, sem dúvida, uma coisa que vai influenciar e que vai nos deixar a nossa música. É das características da música aqui do Sul, do Prata, né? E tal, também pela influência da colonização mesmo. Aqui acabou ficando português, mas é um negócio que era espanhol, né? Então ficou essa mancha, assim, essa característica espanhola aqui em toda a música, né? Vocês vejam os violonistas que tocam música regional gaúcha, é um violão muito mais espanhol do que um violão português. Então, acho que duas coisas eu já disse, assim, é o sotaque tá na ornamentação e nos acentos na hora de interpretar melodias, que acontece sempre, isso não querendo ou não vai acontecer. E aqui nessa música, casualmente, duas vezes essa cadência da Andaluzia, essa descida, né, que é uma coisa que é muito comum, né? Esse aqui não tem, né? Essa aqui tem, essa música aqui tem ligação direta com o que tu tá falando, Vera. Essa aqui não tem, não tem nem discussão. Essa aqui tem sotaque. Boa música para representar, né? Tanto é que a gente tocava no Choro do Rio Grande, né? Um grupo que tocava esse um repertório assim. E aí que tá. Essa é para ir para vocês aí, que estudantes aí, principalmente os universitários, aí tem uma galera aí da pesquisa. A coisa já tá, eu não vou falar que é até somente contemporâneo, tá? Porque você já tem mais gente que está pensando nisso há tempos, mas se tem uma coisa que é uma coisa que pode ser bem explicada para a nossa geração, pode ser explorada, é isso. É os sotaques do choro, né? Falar sobre o choro, e não mais no Brasil, né? Porque já faz tempo que o choro não é mais brasileiro, não é aqui dos estados brasileiros. Ele está em diversos países do mundo. E em cada um desses países ele também tomou forma diferente, né? Eu tive no Brooklyn, tinha roda de choro, participei de roda de choro lá, e gente tocando, o pandeirista era indiano. Tá? Olhem, pensem vocês, no Brooklyn, Nova York, o pandeirista indiano tocando muito pandeiro, tocando muito mesmo. E o violonista era carioca e tava eu lá, então quer dizer assim, e já tinha, ali rolava uma outra história, e era choro. Então, os sotaques, né, a onda do choro, essa coisa dos sotaques é uma boa fonte, uma boa linha de pesquisa agora para nosso dia a dia. Né? Eu já tentei, vou confessar que eu já tentei, não consegui. Tentei entrar no mestrado de educação musical, não passei, infelizmente. Teve uma derrota, mas vou tentar mais uma vez. Aí, quem quiser me ajudar, depois os pesquisadores aí que quiserem me estender a mão para me ajudar com o meu projeto, a passar aí, ó, me dar uma ajuda nos meus estudos, aí eu quero, estou com esse objetivo de entrar para seguir meu estudo acadêmico aí, que está parado faz horas, com essa linha de pesquisa, os sotaques do choro, né? O choro não mais como uma música regional, nacional, mas sim como uma música mundial, né? Talvez a música popular do mundo,
né, em mais tempo funcionando, né, com as suas características, né, sem ser totalmente desmontada, né. Então isso é uma coisa bem interessante e tem a ver com a tua pergunta aí, Vera. Gente, temos mais alguma pergunta aí? Era essa? Era essa o questionamento? Vai surgir mais no sábado aí, que agora vocês vão pegar a música, tenho certeza que vão trazer mais coisas aí. Bueno, a partitura tá aí, tá no chat. Eu vou colocar lá no nosso grupo do Face, o nosso grupo Oficina de Choro 2020, lá onde eu fico arquivando as músicas que a gente anda tocando, tá? Ferrão, mais uma vez, pela milésima vez, eu tenho que te agradecer. É mais uma ajuda, uma parceria tua aí comigo. Mais do que comigo, com a oficina, né? Na verdade, o Ferrão tá fazendo essa parceria com a oficina aí, dando frente à oficina de choro há muitos anos, né? Sempre auxiliando, tocando todos os instrumentos. É um cara que toca todos os instrumentos de corda também, então já tocou violão com o Luiz Carlos. Hoje o Luiz Carlos não está aí, na aula passada ele estava aí. Tocou violão com o Luiz Carlos, bandolim, sei lá, com chinês e cavaquinho e violão tenor. Então é um cara que também, jogando em todas as posições aí, contribuiu muito com o andamento da oficina. E na amizade, né, eu não posso nem falar nada, o cara é o meu grande amigo, meu parceiro aí de décadas já, podemos dizer, desde a nossa ida para Paraty, no Rio de Janeiro, até agora, 2020, aí na aula da oficina de choro. Então tem alguma história para contar. A maioria delas a gente pode contar aqui. Já contamos algumas. E quero agradecer a vocês aí pela presença. Hoje tivemos... Eu sempre espero pouca gente, que hoje é aula de acompanhamento, mais falando sobre acompanhamento, e está entrando quase a mesma galera que está indo no sábado. Então, faceiro, né, pela quantidade de gente, pelo interesse de vocês aí pelas aulas. Continuamos no sábado, lembrando, sábado 14 horas, tá, gente? Falando aí sobre a música, mais alguns assuntos que eu vou trazer para o sábado. E um agradecimento a todos vocês. Boa tarde para vocês. Nos falamos logo.